E aí galera, tudo bem? Meu nome é Lucas. Eu sou o estagiário que vem acompanhando a aula de vocês. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Junto com o professor de geografia, né? Alisson. E aí, ele deu uma aula muito massa sobre a consciência negra. Eu pessoalmente gostei muito. E aí, eu fiquei tão emocionado que eu quis tratar uma aula sobre África, né? O tema da aula de hoje, então, será a África, da colonização à descolonização e suas riquezas. Bem, vamos começar, né? Primeiramente, a gente tem que saber que a África é um continente, não é um país. Ele não é tão homogêneo assim para ser considerado um país. Na verdade, possui 54 países na África. E é um ambiente muito rico e diverso. A outra questão que a gente pode tratar é sobre as regiões da África. Geralmente a gente divide em duas. O que é uma região? Bem, uma região é um recorte do espaço e ele obedece um certo critério. Bem, o critério que a gente vai usar mais aqui será o deserto do Saara. Essa porção norte, onde localiza o deserto do Saara, é a região do norte da África. Essa região, né, além do critério o critério do deserto, também há o critério da população branca, muçulmana e árabe. Ou seja, é a região da África mais homogênea em questão cultural. É bom destacar a diferença entre árabe e muçulmano. O árabe é uma cultura que geralmente se identifica por sua língua, a língua árabe, enquanto que o muçulmano é aquele que crê em Maomé, o islâmico, né? E da onde surgiu isso? Houve uma expansão do Império Otomano lá depois da Idade Média, onde ele trouxe consigo a cultura árabe e muçulmana para essa região, geralmente Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito. E aí vemos já outra região que divide a África, que é a subsaariana, embaixo do deserto do Saara. E aí a gente vai ver aqui que essa região ela vai ser mais heterogênea, ou seja, diversa, né, culturalmente falando. E também é onde é localizado a maior parte da população negra, é a África Negra. Tá. Outra questão que a gente pode falar aqui é sobre o colonialismo e imperialismo. Bem, colonialismo e imperialismo não é a mesma coisa. O colonialismo geralmente é aquele processo daqui, ó, como vocês estão vendo nessa imagem, ó, das grandes navegações, onde houve o período do capitalismo chamado mercantilismo. Eles queriam acumular metais preciosos, ter uma balança comercial favorável, ou seja, eles, é, eles importavam mais do que exportavam os produtos. E é isso. Esse é o colonialismo, é um processo de exploração política, econômica e social. E aqui é representado o imperialismo, né? Aqui é uma cidade industrial, como vocês podem ver. E aí, foi nesse período da Revolução Industrial mesmo. O capitalismo estava naquela fase monopolista, ou seja, queria expandir seus negócios para as várias regiões do mundo. A ideia era lucrar mais. Então, a questão da escravidão foi bem presente no período do colonialismo, onde eles partiam de porto em porto no litoral do continente africano para fazer o tráfico transatlântico. Nessa fase daqui, a ideia era gerar consumidores. Então, a questão da escravidão não importava mais. Não era tão relevante. Era irrelevante criar trabalhadores que poderiam comprar seus produtos. E aí,
Aqui é onde houve o processo de busca por mão de obras, por busca de matérias-primas, por busca de mercado consumidor, beleza? Tá, vamos passar, né? E aqui a gente vai ver um processo que a África foi submetida, né, da Conferência de Berlim. Que danado é isso? A Conferência de Berlim foi quando os países desenvolvidos, industrializados, resolveram discutir como eles iam dividir a África de acordo com suas intenções. Aqui, ó, essa charge é massa. Aí todos eles são imperialistas e eles estão com as suas faquinhas lá para recortar a África como se fosse um bolo. Aí o primeiro fala: vamos ver como é que a gente divide isso. Aí ele: essa região aqui é minha. Eu vi primeiro. Aí outro: eu quero uma onde passe um rio. Aí outro: se não for pedir muito, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Então a gente vê que nenhum dos africanos participou também desse processo de decisão. A África possui, a África, o continente africano, possuía várias tribos que se dividiam em suas fronteiras naturais, ou seja, fronteiras estabelecidas pelo próprio povo, sem ser uma imposição externa. Né? Geralmente, quando um país ele traça suas fronteiras, ele respeita um rio, ele respeita uma montanha. Esses são os critérios para falar: ó, passou desse rio aqui, já é outro território, território hostil. Aí o que ocorreu? Os europeus falaram assim: ah, eu quero explorar a África afinal. E aí o que eles fizeram é cortar a África em fronteiras artificiais, colocando população que não se entendiam bem. É tipo, que não se entendiam bem, e aí causou conflitos intertribais que existem até hoje. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem, a África é toda recortadinha como se fosse passado uma régua. Isso não é natural. E aí o que acontece? Porque ele, qual foi a desculpa deles afinal? Porque tipo, simplesmente falar para o mundo que ia explorar uma região não é o suficiente. A desculpa deles foi o critério da raça. Nessa época, o racismo evoluiu num patamar ao ponto das pessoas usarem a ciência como critério para falar que uma pessoa é menos evoluída do que a outra. A gente veio lá naquela teoria da aula do professor que falou sobre determinismo geográfico e possibilismo, né? É falar que tipo a geografia dali, por ser uma região mais quente, fazia com que as pessoas fossem menos evoluídas, ou então o critério da cor dele. Falou que porque a população era negra, elas eram não tão desenvolvidas assim. E não é verdade. A critério de cor não importa muito sobre essa questão da inteligência, afinal. Na verdade, foi uma desculpa racista para explorar o continente. E a outra questão também é sobre a civilização. Não, a população é muito tribal, muito barbárie. A gente tem que civilizar esse povo para virar que nem a Europa. Na verdade, agora desmistificando, né? O ponto da desmistificação é que não existe povo mais evoluído e menos evoluído. Existem histórias distintas. Não é preciso uma pessoa traçar o mesmo rumo para ser mais desenvolvido que a Europa. Afinal, é preciso desconstruir essa ideia, minha gente. Outra questão que a gente pode falar é sobre os recursos que possui na África. E na África foi explorada. Hoje em dia a gente reconhece a África por sua pobreza, mas a África é um continente muito rico, afinal. Vamos ver algumas riquezas da África, né? Petróleo, gás natural, urânio, carvão. Então a gente vai ver as fontes de energia, né? E recursos minerais, geralmente para metalúrgica, siderúrgica,
ouro, prata, ferro, cobre, cobalto, níquel, estanho, chumbo, zinco, manganês, bauxita, cromo, platina, diamante, tântalo e nióbio e outros minerais. Ainda tem a floresta tropical, porque a matéria orgânica gerada por essa floresta serve para desenvolver medicamentos, produtos químicos e etc. Bem, aqui vocês veem a distribuição geográfica dessas regiões, né? E a gente vê muito petróleo aqui na Argélia, petróleo e gás natural, né? Nessa porção mais norte da África. Inclusive aqui na costa, ó, muito petróleo. Justamente pela sua disposição geográfica, né? Pelos seus processos, o tectonismo e tudo mais. Existem várias explicações para isso. Bem, passando em diante, a gente vai ver também sobre o porquê existe um deserto nessa região. Por quê? Afinal, como vocês viram na aula do professor, existe uma explicação para isso, né? Aqui, por exemplo, a gente vê várias vegetações, vários biomas espalhados pelo mundo, principalmente aqui no central, a África destacada, e os trópicos, né? Os trópicos de Câncer, o Equador e o trópico de Capricórnio. A questão é, como o professor disse em aula, o clima, a vegetação reage ao clima, ou seja, aqui, por exemplo, no Equador, é uma zona com maior insolação, onde passa maior período de sol, e onde também há maior disponibilidade de umidade, enquanto que o trópico é uma região mais seca. Os trópicos são uma região mais seca. E por quê? É sempre bom se perguntar o porquê das coisas. Bem, veja só, existe uma coisa chamada pressão. A pressão é quando exerce uma força sobre uma área. O ar frio, ele é mais denso, mais pesado, ou seja, ele vai exercer uma maior pressão nas regiões. E o mais quente, ele é mais leve, ou seja, vai exercer uma menor pressão, menor força aplicada na região. Ele vai ascender. O que ocorre é que as regiões de alta pressão vai em direção para as regiões de baixa pressão. A gente aprendeu nas aulas que existem as zonas temperadas e existem as zonas intertropicais, as mais quentes. Então, a gente vai ver aqui que o trópico, uma região onde vai ter uma alta pressão, vai em direção à região de baixa pressão, levando consigo a umidade. É por isso que essas regiões são mais secas. O critério para existir um deserto é a umidade. É isso mesmo que ocorre. Aqui tem o deserto do Saara, que como a gente falou, e o deserto do Kalahari. E aí vemos aí que as regiões mais centrais vai ver uma maior umidade, justamente por causa dessa dinâmica entre pressão e temperatura, né? E é isso. Além disso, né, além das florestas tropicais, do deserto, vai haver também, né, as savanas africanas. Né, aqui, como vocês podem ver, eles chegam a comparar até o cerrado brasileiro com a região de savana, porque eles são bem próximos e bem parecidos. E outra questão que eu posso falar é que tem algumas manchinhas com cores rosas, que aqui eles chamam de chaparral, mas também pode ser vegetação do Mediterrâneo. Mediterrâneo, o seu clima geralmente é aquele clima mais seco no verão e invernos chuvosos. A vegetação vai se comportar diante desse critério. E é isso. Muito obrigado por assistir até aqui. E foi muito massa poder ter essa participação na aula de vocês. Obrigado.